Naquele tempo disse Jesus às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isto? Eles responderam: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ora, sentamos. Então, antes de mais nada, e para todos vós que estáis aqui nesta nossa igreja da paróquia de Espinhel, no município de Águeda e na diocese de Aveiro, também para aqueles que nos vão ver, pelo menos esta partilha que eu estou a fazer, através, seja do Facebook, do Twitter, do YouTube, seja através também do meu canal de televisão 190619, seja através do meu site padrejúlio.net.pt, para eles também uma palavra de simpatia. Eu de facto pedi ao Marcelo para fazer esta gravação e sinceramente nem sei o que é que vai sair. E nem sei o que é que vai sair porque esta palavra de Deus que tivemos agora a ocasião de escutar é assim um tanto ou quanto, como é que é dizer? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem encontrou no campo. É como uma rede que apanha toda a espécie de peixe. É como um comerciante que um dia encontrou uma pérola de grande valor, desfaz de tudo o que tem para poder ter aquela pérola. Depois, no domingo passado, lembram-se, tivemos outro exemplo, e na semana qual foi a história do domingo passado. Isso é pedir muito. O trigo e o joio, muito bem. O trigo e o joio. Ora bem, depois destas histórias todas, o que é que uma pessoa de facto conclui? De facto, eu penso, isto na minha modesta opinião, que há coisas demasiado importantes, porque reparem que Jesus Cristo não dá definições. O normal seria isto: os discípulos chegaram ao pé de Jesus: ó mestre, o que é o céu? O que é a vida eterna? O que é o reino dos céus? E Jesus podia dizer assim: olha, o reino dos céus é isto. Mas não. Jesus troca-lhes a volta e diz isto: o reino dos céus é como, olha, faz conta, olha, um exemplo, olha, para vocês perceberem, é como um homem que um dia de facto vai e encontra um tesouro e tal, e vende tudo para poder comprar um terreno, porque sabe que no terreno tem tesouro. E quem diz, olha, é como um comerciante, e por aí fora, aquelas histórias todas que nós ouvimos. E porquê? E aqui é que entra a minha opinião, não sei até que ponto é que é válida ou não, mas é o meu modo de ver. Eu penso que há coisas demasiado importantes que, para que nós, se nós dessemos uma definição apenas, o reino dos céus é isto, ficava tudo muito redutor, muito tacanho, muito imparcial, muito imperfeito, muito incompleto. Querem ver? Eu não vou perguntar, que é para não deixar ficar mal. Estejam descansados. Mas se eu vos perguntasse, por exemplo, o que é vida? Eu não sei o que é vida, diz-me lá o que é vida. A vida. A gente sabe que está vivo. Agora, a vida é que se eu disser a vida é respirar, mas é
muito mais do que respirar. Entendem o que eu quero dizer com isto? Ou quem diz isto, por exemplo, se eu perguntasse a um de vós o que é o amor? Cada um era capaz de dar uma faceta. O amor é a pessoa que se entrega ao outro. Não é, mano, é só. Ficava muito incompleto. O que é morte? É o fim. Oh, mas o fim, isso depende. Para alguns não é o fim, é o princípio. Estão a perceber? Portanto, tentar dizer, através de uma definição, o que é isto ou o que é aquilo, quando são coisas demasiado importantes, fica tudo muito redutor, fica tudo muito imparcial, fica tudo muito incompleto, muito imperfeito. Daí que, e também, se calhar, mesmo que Jesus dissesse aquilo que eles queriam saber, eles podiam não estar preparados para ouvir aquilo que Jesus estava para dizer. Porque há coisas, ou nós estamos metidos na história, ou então, por mais que nos expliquem, a gente não percebe. E então tem que ser com exemplos. Por isso é que Jesus, quando foi confrontado com esta questão, que é o céu, que é o reino dos céus, que é a vida eterna, no fundo vai dar o mesmo, ele deu exemplos. E para nós percebermos um pouquinho, não é que o céu seja um tesouro no terreno, não é que o céu seja uma pérola, não é que o céu seja uma rede. Claro que ninguém vai de facto perceber, todas nós percebemos que isto é uma metáfora, é uma imagem, é um exemplo, é uma forma de dizer para as pessoas perceberem melhor. Mas se Jesus usou estes exemplos e não usou outros, também era evidente, porque era a forma que ele tinha para as pessoas daquele tempo perceberem melhor. Porque naquele tempo não havia diamantes. A coisa mais preciosa naquele tempo era a pérola. Por isso é que ele falou em pérola. Hoje se falaria em diamantes. Mas para usar aqueles exemplos, não só para as pessoas perceberem melhor, mas também porque, através daquele exemplo, ele podia dizer outras coisas. Por exemplo, agora sou eu que estou a dar exemplos. Ao dizer que o céu, ou que a vida eterna, ou que o reino dos céus, é como um homem que um dia encontrou um tesouro. Ouça, não se diz que ele andava à procura do tesouro. Encontrou por acaso. Encontrou por acaso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o céu não é uma coisa que se conquista. Não é uma coisa que uma pessoa anda à procura para depois ter. Ou se dá, ou se não se recebe. Se Deus não nos dá de graça, de borda, esta linda história, já agora esta história de amor que é o reino dos céus, se este Deus não nos dá de graça, mesmo que uma pessoa, desculpem que eu diga, vá a Fátima a pé, reze todos os dias o terço e mais que o terço, mesmo que uma pessoa faça o bem por aí fora, pois, isto não se conquista. O céu é-nos dado de graça. É um dom. É uma oferta. E a gente sabe o que é isso. Quando se dá alguma coisa a alguém, a pessoa até pode nem merecer, mas eu dou porque gosto dela. Para já, o reino dos céus é, portanto, esta oferta que Deus dá de graça. O homem que encontrou o tesouro. E então o que é que ele faz? Quando encontra o tesouro, é aí que ele descobre a tralha que também tem. E então, perante tanta tralha que tem, mas perante o tesouro que ele encontra, ele vende tudo para comprar o terreno, porque sabe que está lá o tesouro. Ele desfaz da coleção, porque encontrou a pérola. E então, tudo aquilo que lhe parecia importante, é nessa altura que ele dá conta que há coisas mais importantes. Meus amigos, eu penso que, e também tenho quase a certeza, se não certeza absoluta, que vós pensares como eu, que às vezes, muitas vezes, quase sempre, é quando estamos diante das coisas importantes, mesmo, que nós damos valor àquilo que temos nas nossas mãos. E às vezes é quando perdemos essas coisas que damos valor àquilo que tínhamos. Damos valor à saúde, quando estamos doentes. Damos valor à família, quando perdemos o alimento, quando estamos no estrangeiro, por aí fora. Este homem encontrou o tesouro. Este homem encontrou a pérola. E então não tenho dúvidas. Há tanta coisa que eu pensava que era importante e se calhar até nem era importante. Por isso é que caso que eu perguntar, e é outra interpelação que a palavra de Deus nos coloca, perante o reino de Deus que nos é oferecido de borda, perante o reino dos céus que nos é oferecido de graça, perante o tesouro que nos é dado e que nós encontramos e que nós temos a sorte de saber o que é e como é,
porque somos cristãos, porque andamos já nesta caminhada, porque andamos na catequese. Quantas e quantas pessoas, como aquele caso que vos contava há tempos, em que alguém dizia para mim: "Ó Júlio, vocês os cristãos devem ser uns gajos cheios de sorte. Como é que se faz isso para ter fé?" Eu gostava de ter fé. Porque a fé, meus amigos, a fé não se conquista. É-nos dada, de borla, por Deus. E por isso, perante este tesouro, perante esta pérola, é caso perguntar: que escolhas é que nós fazemos? Será que nós metemos tudo no mesmo saco? Será que procuramos fazer com que a nossa vida coabite com estas coisas todas? É que quem encontra a pérola nunca mais quer outra coisa. E então começa a ter uma outra vida, começa a ter uma vida diferente, porque sabe que aquilo que era importante já não é assim tão importante. E perante este Deus, que é um Deus amigo, é um Deus que lança a rede e que apanha toda a espécie de peixes, ou como se via no domingo passado, é um Deus que é o trigo e o joio. Isto está entre nós. Está entre nós. E dá o tempo todo do mundo para que a pessoa mude. Eu penso que é este hoje o recado que a Palavra de Deus hoje nos apresenta, que a Palavra de Deus hoje nos dá, que é precisamente de fazer esta escolha, de perceber de facto aquilo que Deus nos oferece, de perceber o valor que isto tem e depois de agir em conformidade. Se Deus é meu amigo, se me dá isto, se me oferece isto, eu só tenho que ser agradecido. Só tenho de facto que partilhar com os outros. Só tenho que ser melhor, ser diferente. Não posso enveredar pelos caminhos que antes trilhava. Vamos pedir-lhe que nos ajude a dar conta disto que é tão importante e que nem sempre damos conta, para que possamos ter uma perspectiva mais atual, mais próxima, eu diria mais correta deste Deus que é amigo e que, como eu gosto tanto de dizer, que o que Ele quer é que cada um de nós, e depois os outros também, por nosso intermédio, tenham vida e vida com abundância.